Olá pessoal, essa é mais uma edição do Amazônia Interativa na Web TV do Portal Amazônia. Hoje nós vamos falar a respeito de camuflagem, disfarce ou adaptação. Para falar a respeito desse assunto, explicar melhor o que é, eu recebo hoje aqui dois especialistas. A Fernanda Meirelles, que é ecóloga do MUSA, que é o Museu da Amazônia, ligado à Universidade Federal do Amazonas, e o ornitólogo Mário Conraft, que é do INPA, que já é nosso velho conhecido aqui, uma instituição que sempre ajuda a gente a fazer. E agora a Fernanda está representando o MUSA pela primeira vez aqui no nosso programa. Eu espero que esse seja o primeiro de muitos programas que o MUSA vai participar aqui com a gente. Pessoal, eu queria começar fazendo uma perguntinha que tem a ver com o nosso título. Camuflagem, disfarce e mimetismo são a mesma coisa? A Fernanda e o Fábio Godoy ajudaram a nossa repórter Jordânia Gama a fazer uma matéria que vocês gostaram muito, acessaram bastante, e por isso a gente resolveu fazer esse programa que é para se aprofundar no assunto. Procedendo. Bom, a camuflagem e mimetismo tem uma diferença técnica, né? Mas os dois podem ser considerados estratégias de disfarce. Então, usados por animais ou também podem ser usados por outras plantas. Só que a diferença é que uma camuflagem é quando o animal ele se parece com o ambiente. Então, algum inseto disfarçado num tronco de árvore, algum sapo no folhiço da floresta. E já o mimetismo é quando o animal parece com outro animal. Então, ele pode imitar também o comportamento desse animal, né, que ele está mimetizando. Então, seria o exemplo de uma aranha que mimetiza uma formiga, ou de um animal não peçonhento que mimetiza outro animal que é venenoso. Então, seria essa a diferença, as diferenças, né? Você quer completar, doutor Mário? Então, a gente pode dizer que o papagaio é camuflado no sentido que é verde e se esconde no meio das folhas, mas não imita as folhas, né? Simplesmente a cor verde faz com que ele some. A onça toda pintada, ela disfarça sua presença através das pintas que quebram a forma do animal e faz com que fica camuflado dentro da mata, mas não imita nada. É um gato todo pintado. Por outro lado, a imitação não precisa ser visual também. Muitas aves, por exemplo, mimetizam ou imitam os cantos, os sons de outras espécies, que é uma outra forma de imitar. Entendi. E, gente, o Mário Conraft, ele é um dos maiores especialistas em aves do país. A gente ontem colocou uma matéria a respeito do urutau, que é um pássaro aqui da região, e o Mário está participando da identificação de uma nova espécie, né? São 5 espécies já identificadas, tem 2 em processo de identificação, uma delas é o Mário que está participando. Mário, tem algum pássaro que é um mestre na arte de imitar os outros pássaros? Então, do ponto de vista de som, porque passarinho não imita muito visualmente outros pássaros. Tem um pouco disso. Na várzea pode achar 2 espécies pretas quase iguais. Mas dizer que um está imitando o outro, não sei. Mas imitar o som acontece muito em pássaros. E nosso japim é um espetáculo, né? O japim imita o canto de muitas outras espécies de passarinho. Tanto que se você estiver fazendo um levantamento auditivo, escutei tal espécie, escutei outra espécie, às vezes se confunde, acha que está ouvindo várias espécies e é só o japim imitando. Tem outro. E com que objetivo um pássaro imita o canto do outro? Então, isso é bem polêmico, na verdade. Tem um monte de hipóteses e nós biólogos gostamos de inventar hipóteses para explicar as coisas. Mas nem sempre a gente sabe, de fato, o porquê. Mas uma das sugestões é que quem imita um monte de outros passarinhos dá a impressão de ter muitos pássaros ao redor e pode espantar um pretendente a tomar conta do território. Uma outra explicação, que para mim eu acho que faz mais sentido, é que a capacidade de imitação do macho, que é quem está cantando, mostra para a fêmea o talento ou a habilidade daquele indivíduo, faz com que ele seja mais atrativo. Um bom imitador é um cara mais bacana. Tá certo, que interessante. E Fernanda, e outros animais? Qual é o objetivo dele se disfarçar, por exemplo, aquele sapo-folha, né? Dele se disfarçar no chão? É tão somente sobrevivência, vaidade, né? Ele quer mostrar alguma habilidade também? Qual é o objetivo?
Bom, os animais, eles se camuflam, né, principalmente para proteção ou até também para conseguir alimento, então para predação. Então, o exemplo que você citou, um sapo que fica no folício, ele se disfarça, então, ali no ambiente, ele se parece com as outras folhas, e isso evita, então, a predação. Os predadores, os animais que vão lá, né, comer esse sapo, às vezes não conseguem visualizar o animal. Mas também eles podem usar essa estratégia para conseguir predar. Então, o animal ele fica disfarçado e na hora que passa alguma presa, ele vai lá e abocanha, né? Isso também pode ser usado. E também, né, nesses exemplos que o Mário citou, de mimetismo, que talvez também seja para atrair fêmeas, então imitar vários cantos, existem também outros mimetismos comportamentais, né, que aí poderiam ser para proteção, para predação ou para outras coisas. Mas principalmente para essas duas coisas. Algumas plantas também mimetizam, as flores podem mimetizar espécies de abelhas, e isso atrai as abelhas, que elas vão lá, pousam e polinizam a planta. Então isso também pode ser uma estratégia usada para plantas. Mas você fala uma planta comum assim, ou aquela história das plantas carnívoras? Não. Tem as plantas carnívoras também, né? Que elas podem atrair de alguma forma o inseto para pousar. Pode ser algum outro tipo de estímulo. Mas nesse caso que eu estou usando de exemplo, existem algumas plantas que a própria flor, ela parece uma espécie de abelha. Então, orquídea seria? Poderia ser também. Algumas espécies orquídeas. Você lembra de algumas espécies arbóreas? Eu não consigo me lembrar. Principalmente. E elas chamam algumas outras espécies de abelha. Então ela vai lá achando que é uma abelha e na verdade é a flor, né? E assim poliniza. Que interessante. Nós estamos falando aqui a respeito dessas matérias que a gente disponibilizou no portal. Eu acredito que vocês já estejam vendo aí a matéria que foi publicada ontem sobre o urutau. Olha só aí. Tá aí. Ele é estudado por pesquisadores do Amazonas, olha só. E, né? Então, esses casos de imitação, disfarce, que a Fernanda mencionou, são espetaculares às vezes. O negócio de uma flor que parece uma abelha e consegue atrair uma abelha para visitar e acaba polinizando por engano, é fantástico. Agora, tem coisas mais sutis. Por exemplo, em alguns pássaros, o jovem macho passa vários anos com plumagem de fêmea antes de assumir a plumagem definitiva de macho. E a gente acredita que isso é uma vantagem. Ele se disfarça como fêmea, efetivamente. Ele não está procurando um macho através disso. Ele está procurando evitar briga com outros machos, enquanto ele não se estabeleceu com um território próprio. Então, ele quer ficar fora das brigas, enquanto ele não consegue se defender como um adulto pleno. Interessante. Gente, assim, a minha próxima pergunta era justamente a respeito disso. Esse processo de disfarce do animal, digamos assim, ele acontece de uma vez ou vai depender do ambiente? Como é que isso acontece? Tem etapas? Tem um contexto que favorece isso ou não? Se, por exemplo, for um animal doméstico, ele não vai se camuflar, e se ele estiver na natureza, ele se camufla? Como é que isso acontece? Então, o exemplo do urutau é muito legal, porque o urutau tem uma sequência de disfarces, de comportamentos e características permanentes da sua aparência que fazem com que ele some, efetivamente, com que ele se camufla. Então, o urutau inicialmente já tem uma plumagem todo pintadinho que lembra folhas, casca de árvore, essas coisas. Sem fazer nada, ele já é meio camuflado. Além disso, ele tem um olho que os cílios não tocam totalmente. Então, as pálpebras, aliás, o olho não fecha totalmente. Então, é que nem criança fazendo assim, achando que está escondido, mas está olhando. O urutau percebe movimento, mesmo com o olho fechado. E quando percebe movimento, aí ele reage. Ele se estica e vai parecendo uma continuação de um galho seco onde ele está pousado. Então, parece uma continuação do pau. Aí, finalmente, quando ele for aproximado ainda por alguém insistente, ele larga o disfarce e tenta assustar o potencial predador, simplesmente abrindo os olhos. Os olhos são tão grandes que assustam. E a boca também gigante, né? E a boca é a última linha de defesa, que ele dá umas abocanhadas que parece uma cobra mordendo. Não tem força nenhuma, mas assusta mais ainda. Então,
tem coisas que vêm de nascença mesmo do bicho, toda hora tem, queira ou não, e tem comportamentos que acentuam o uso da camuflagem nas próprias ações do animal. Interessante, muito bacana, né? A natureza é uma coisa, né? Mário, eu queria que você falasse pra gente a respeito desse curupira. Já tem nome esse novo urutau? Então, temos uma espécie nova, de fato, de urutau que ocorre na Amazônia, que parece muito com uma espécie da Mata Atlântica. Então, por enquanto, a gente está tratando como se as pessoas tratam dentro da ornitologia como se fosse a mesma coisa da Mata Atlântica, o urutau de asa branca. Mas, na verdade, não é. O da Amazônia é menor, é um pouco diferente em várias características, mas o mais legal, então, é uma espécie nova que não tem nome ainda, mas a intenção é reconhecer no nome desse bicho o folclore associado já pelo povo da região. Pouquíssima gente já viu esse urutau, mas ouve. Em noites de luar, ouve um som, um assovio descendente meio melancólico, que às vezes assusta, que vai mais ou menos assim. É bem parecido, lembra o canto do urutau, né? Então, o que a gente já conhece. Da Mãe da Lua, né? Justamente. Uma coisa assim, né? Pois é parecido, mas essa espécie, o povo do interior conhece o som, só não sabe o que é, e eles atribuem ao curupira. E muita gente tem medo quando ouve esse som, acha que é o curupira rondando, mas é uma ave lá na copa das árvores. Quem nunca ouviu essa história, né? Quem que mora aqui na Amazônia que nunca ouviu essa história? Estava caçando, eu vi um assovio, era o curupira, né? Brigando comigo porque eu estava caçando ali na área dele. Não são essas as histórias que a gente ouve? E, na verdade, se esse bicho vai assustando, às vezes, influenciando as pessoas a caçar menos ou cair fora da mata, que seja. Tá bom, é uma espécie de curupira mesmo. Tá certo. E isso tem a ver com a adaptação? Tem algum animal ou alguma espécie de flora que a gente sabe que há alguns anos, há alguns milhões de anos, não sei, ela era de um jeito e por questão de sobrevivência ela foi mudando, se adaptando, se camuflando, se disfarçando para poder resistir? Nós temos exemplos? Bom, as plantas elas também têm algumas estratégias para se proteger. Então, ela pode ter espinhos na folha, ou espinhos no próprio caule, né, no tronco. Mas essas estratégias, elas foram evolutivamente aparecendo, né, nas plantas. Então, elas foram sendo selecionadas ao longo de milhares de anos. Então, a gente hoje enxerga uma fotografia do presente, né? Não quer dizer que as espécies ainda não continuem em constante seleção e evolução, mas hoje tem várias plantas que usam algumas estratégias, né, para defesa, mas principalmente essas defesas físicas. E as outras estratégias seriam para polinização, né, atrair os frutos também, podem ser uma estratégia, né, para dispersar. Então, tem um fruto, tem a semente, o fruto, então o predador ou o dispersor de semente, ele ingere aquele fruto e depois defeca muito longe, então se espalha. Mas ela tem algumas estratégias também, né? Que nem a flora e a fauna usam essas estratégias para reprodução, para defesa, enfim. Então, e a gente interpreta as diferenças em tipos de camuflagem, por exemplo, como sendo respostas ao ambiente, que foram moldados pela evolução e a pressão de predação ou de fome ao longo dos milênios, né? Então, por exemplo, o tigre é todo listrado e vive num ambiente de savanas, dominados por capins. Então, é vegetação que parece listrado também. Então, é uma maneira mais efetiva de sumir dentro do capim, é ser listrado. Enquanto o leopardo, a onça, que são mais florestais, vivem dentro da mata, são pintados. Isso porque some melhor dentro de um ambiente onde a luz penetra pelas folhas e aparece só bolotas de luz. E ser listrado ia ser estranho no meio da mata e ia aparecer melhor. Então a gente interpreta isso como uma resposta evolutiva de pressões de sobrevivência. Agora tem um exemplo clássico que a gente lê nos livros que vem da Europa, de uma mariposa que mudou de cor. Durante a Revolução Industrial. Né? Exatamente. Então, era uma espécie escura que se camuflava nos troncos das árvores e com a chegada da Revolução Industrial e todas as fábricas
e a poluição no ar e fuligem, começava a ficar meio empoeirado, tudo de branco, e os indivíduos mais esbranquiçados sobreviviam melhor. E a população simplesmente mudou em pouco tempo. Os pretos começaram a aparecer mais nos troncos das árvores e foram comidos. E os branquelos sumiam melhor e foram favorecidos. Então a espécie mudou de cor devido a uma pressão evolutiva mesmo, através da predação mesmo. E aqui na Amazônia, a gente tem algum exemplo que a gente possa citar de animal que passou por esse processo? O tempo nós não temos um registro temporal suficiente. Essas coisas não são de um dia para o outro, normalmente, né? Esse exemplo até que o Mário usou é um estudo clássico, né? Mesmo esse estudo ele tem alguns problemas na metodologia. Então, no caso, para o autor, ele conseguiu uma resposta muito rápida, que isso é uma resposta evolutiva de muito tempo. Então, vão sendo selecionados os indivíduos que são melhores adaptados. Então, no caso das mariposas, os que eram mais camuflados conseguiram se disfarçar e serem menos predados. Mas isso é um processo muito longo, né? Então, hoje, o que a gente vê na Amazônia, é o que eu disse, tipo, é uma foto no tempo. Então, a gente não sabe como essas espécies eram há muito tempo atrás. Só que nesse caso, desse estudo, para ele conseguir também uma resposta rápida, ele soltava as mariposas escuras nas árvores, as claras nas árvores, e não necessariamente isso aconteceria. Talvez as mais escuras permaneceriam em um lugar e as mais claras em outros. Então, ele mudou também o comportamento do animal para conseguir uma resposta rápida, né? Então, hoje, a gente também questiona essa metodologia que ele usou por causa disso. É uma resposta de muito longo prazo. Bacana, gente. E vocês, assim, em relação ao trabalho de campo de vocês? Quero histórias agora. Em relação ao trabalho de vocês em campo. Vocês já identificaram alguma nova espécie, assim, estava ali na cara de vocês, só que ela estava disfarçada, estava camuflada ali e vocês não viam? No cotidiano do ribeirinho tem muito isso, né? São animais, são espécies que já fazem parte do cotidiano deles, mas que não está catalogado, né? não foi identificado, ninguém chegou lá ainda. Vocês já passaram por essa situação? Bom, eu estudo mamífero de médio e grande porte, principalmente. Então, eu não tenho a pretensão hoje de encontrar uma espécie nova, como o Mário, né, que tem essas expedições a lugares muito remotos e acaba encontrando uma espécie nova. A espécie mais talvez encontrada seja primatas e tudo mais. Mas é difícil, né, encontrar um mamífero, uma espécie nova de mamífero de médio e grande porte. Então, eu nunca tive essa sorte de encontrar, mas com certeza tem alguns trabalhos de campo que a gente está fazendo e os animais, eles ficam tão disfarçados. Por exemplo, uma onça mesmo, que o Mário citou, ela, por ela ser uma predadora de topo também, ela é muito sorrateira, então você não ouve, você não vê, e ela já viu você há muito tempo, né? É mesmo? Nossa. Então é difícil, às vezes, a gente visualizar alguns animais, mas no caso do Mário é diferente. Mas disse que a onça tem cheiro, né? Eu já ouvi falar que tem um cheirinho tem um cheiro característico. forte, tem um cheiro forte. Mas mesmo assim, né, ela também tem estratégias até para disfarçar o cheiro, então ela pode ficar contra o vento. Danada. Gente. Então, a história da descoberta do Urutau Curupira, nós já falamos um pouco, mas essa foi um caso assim de não imaginar que tinha um bicho novo, desconhecido, e só ir atrás de um som não familiar, o que é aquilo, até descobrir. Mas eu queria contar uma história, na verdade, que não tem nada a ver com passarinho, mas que me aconteceu no campo, que tem a ver com disfarce, foi o caso de um gato do mato, um gato desses escuros, gato morisco, se chama, né? Às vezes chama jaguarundi, eu ouvi falar também. Mas é um gato do mato, um pouco maior que o gato doméstico, que eu vi no meio do dia, num ramal, numa estrada de chão, no meio da mata, o bicho agachado, em posição de caça, de frente para uma cutia. A cutia, inclusive, sentada assim mais ereto, parecia maior até do que o gato, mas não era. E a cutia olhando para a morte, né? Já tinha visto. Um de cara para o outro. A orelha mexendo, aquela coisa, cheirando e procurando a chance de escapar. E eu olhando de longe, eu tinha uma luneta, por sorte, então não tinha que aproximar muito, eu vendo a situação, e aquelas ondas de calor subindo e mal enxergando, o que vai acontecer? Esse gato vai matar a cutia na minha frente, inacreditável. Aí, de repente, a cutia escolheu o momento, virou de costas e começou a correr. E o gato, num instante, começou a correr atrás. Eu falei, já era, né? Mas não. De repente,
a cutia fez o que a gente vê muito cutia faz na nossa frente, sem eu entender direito por quê. Fez abrir todos os pelos das costas. Pode falar bunda na TV? Não, né? Por favor, já falou. Né? Ao vivo tem dessas coisas, não gente. É? Pois é. O negócio dobrou de tamanho. Por um instante. As costas são avermelhadas, a traseira da cutia são avermelhadas. Ele soou os pelos e dobrou de tamanho. E o gato deu uma freada. Só um instantezinho, assim, tipo... Que diacho foi isso? O bicho é enorme, de repente... Errei, né? Uhum. E essa parada do gato foi suficiente para a cutia escapar. Gente. Então, esse disfarce temporário, rapidinho, só de fingir que era maior que era, salvou a vida da cutia. Olha que interessante. Mário, agora uma curiosidade que me surgiu. Quando você estava falando a respeito do Urutau Curupira, né? Quando você está em campo, você deve ter uma audição muito boa, né? Assim, tem algum bicho que você já estava andando ali, opa, que barulhinho diferente é esse? Então, eu trabalho muito com o ouvido. Eu acho que as pessoas usam seus próprios talentos. Quem é bom de vista usa a vista, quem é bom de ouvido. Então, eu trabalho muito com o ouvido e com passarinho isso é útil na mata, que a gente enxerga pouco o pássaro e ouve muito. Então, para mim, isso é rotineiro. Assim, ouvir um som diferente e parar e falar, opa, o que é aquilo? É o que me motiva, na verdade. É meu incentivo toda vez. Será que hoje eu vou ouvir alguma coisa que eu nunca ouvi antes? Exatamente assim que eu funciono. E os passarinhos, eles, em relação ao japim, ele imita com perfeição mesmo os outros animais? Mais ou menos. Às vezes é Dá para perfeito. enganar o seu ouvido? Me engana, já várias vezes. Mas a outra coisa legal, mesmo depois que você percebe que é uma espécie imitadora, ou um japim, tem um tipo de sabiá também lá para as bandas do Acre também, que imita muito bem. Depois que você já percebeu que não é aquela sequência de outras espécies, é uma ave imitando outras, ainda é útil escutar, porque o bicho imita tão bem que ele imita espécies que estão lá que você não encontrou ainda. Então, eu já fiz lista de provável presença de espécies graças a outro passarinho imitando. Dedo duro, né? Exatamente. Ele que está fazendo o meu trabalho por mim. Quer saber o que tem aqui? Eu vou imitar para você. Já vem. Que delícia. Deve ser muito bom trabalhar assim, né, gente? Gente, e cobras? As cobras, elas ficam no chão, né? Tem até aquele ditado, né, que a gente fala, né? Olha, se fosse uma cobra, tinha me engolido, né? As cobras, essa capacidade que elas têm de ficar camufladas no chão, isso daí também é estratégia de sobrevivência ou é predação? Seriam os dois? Seriam os dois, né? Ela pode passar desapercebida por um outro predador maior, né? Mas ela também pode usar isso para predar. Então, ela tem uma caça, poderia ter uma caça, vamos dizer, passiva. Ela fica esperando, quando passa alguma presa na frente dela, ela pega, né? Mas existem as cobras que usam essa camuflagem e também tem as outras cobras que se mimetizam. Então, uma coral falsa, um exemplo, justamente, né? Os nossos internautas pediram para a gente falar mais a respeito dessa coral falsa, porque ela imita um bicho venenoso, mas ela não tem veneno. Não tem veneno. Alguns animais usam isso, eles usam cores também chamativas. Então, o vermelho, o branco, o preto, esse amarelo e preto, essas cores sinalizam para os outros animais que esse animal é venenoso. Então, não me coma, que você pode se dar mal. Eu sou venenoso também, posso te atacar. Então, essas cores de alerta já restringem o outro animal de se aproximar, né? E no caso da coral falsa, ela imita esse padrão. Lógico que ela tem uma diferença no padrão da coloração, mas ela imita esse vermelho, branco, preto, mostrando que ela então é um animal venenoso, mas não necessariamente ele é. Alguns sapos usam isso também, lagartas usam essas cores aposemáticas que a gente chama, né? São cores muito fortes, cores de alerta. Mas também ela pode usar isso tanto para predação quanto para proteção, né, para defesa. E além dessa camuflagem ou imitação que a Fernanda explicou, as cobras têm outros disfarces que também servem de vantagem para a cobra. Por exemplo, imitar cascavel. Tem muita cobra que bate a ponta da cauda nas folhas secas, que faz um barulho parecido com um chacoalhadinho O chocado da cascavel. Da cauda da cascavel. Outros casos são cobras que achatam o pescoço e imitam a naja, por exemplo, né? Gente, e nós não temos najas aqui no Brasil? Não temos, mas temos como é que elas cobras sabem que... disso? Mas temos cobras que fazem comportamentos que intimidam.
e mesmo sem ser venenosos. Então, o fato de dar bote falso, ou só abrir a boca, ou achatar a cabeça, isso assusta qualquer um. E o bicho, às vezes, não tem mais nenhuma defesa além disso, quer dizer, não tem veneno nenhum. Mas a gente vê aquilo e tá bom, já entendi, tchau. Os insetos também fazem isso, né? Vai dos grandes animais até os menores, né? Os insetos também fazem isso. Se eu não me engano, na nossa matéria a gente fala a respeito das orquídeas, né? Que elas parecem com outras abelhas, né? Para polinizar, né? Falamos a respeito das cobras. Então, gente, e em relação aos sapos, todo sapo colorido, ele é venenoso? A cor tem alguma coisa a ver com veneno? O veneno também a gente diz venenoso para quem, né? Não necessariamente um animal venenoso para uma ave seja venenoso para nós, né? Mas isso não quer dizer que todo o sapo venenoso seria o sapo com essas cores fortes e vibrantes. Por exemplo, um sapo que a gente tem bastante aqui, o cururu, aquele sapão grande, né? Esse sapo, ele tem glândulas de veneno que ficam aqui atrás dos olhos, mas ele não tem umas cores chamativas. Na verdade, ele se camufla bem no ambiente. Só que se um animal, então, por exemplo, quando o cachorro morde, fica espumando a boca, é porque ele estourou essas glândulas de veneno do sapo. Então, não necessariamente ele vai ter essas cores. Só que os sapos da Amazônia, com exceção do Alobates terribilis, tem nome popular, eu não sei, um sapinho amarelo bem forte, que é muito venenoso, eles não são muito venenosos para nós, né? Então, também isso depende. Talvez ele seja venenoso para algum possível predador. E também existem os casos dos predadores que desenvolveram também uma defesa desses animais venenosos. Então, ele pode ser venenoso para alguns e não venenoso para outros. Então, um sapo super venenoso, uma cobra pode predar e não morrer. Ainda tem até sorte, cobras, né? Que são especialistas em comer cobras venenosas. Cobras não venenosas que comem cobras venenosas e são imunes ao veneno. Então, isso que a Fernanda falou é certíssimo, né? Parece que as características do bicho já tem alvo, né? Então, a cobra, o sapo todo colorido está preocupado com um predador que vai ser suscetível ao veneno e que vai aprender. Se comeu aquilo, passou mal, nunca mais. Identifica as cores e nunca mais. E nem vai comer quem é parecido. Que bacana. Agora, os insetos que você mencionou, tem outros tipos de camuflagem espetaculares, né? Os bicho-pau, por exemplo, que parecem um pedacinho de pau mesmo. Ou várias espécies de louva-a-Deus, que tem asas pintadas que nem folha seca. Às vezes tem até manchinha, parece uma parte da folha podre no meio de uma folha viva. E vice-versa, assim. Tem coisas que tem chifrinho que parece espinho de planta, essas coisas. Os olhos, né? Aquelas borboletas que tem os olhos, que imitam também os olhos de coruja, olhos de algum outro animal maior. Gente, é um assunto muito interessante, né? Mas, infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim. Eu queria pedir que os nossos convidados fizessem as considerações finais, por favor, começando pelas damas, né, Fernanda? Eu gostaria de agradecer a presença, eu acho muito legal, né, a iniciativa do programa e também dessas reportagens que abordam esses temas que são muito interessantes e que às vezes não são tão divulgados. Então, para nós é uma satisfação participar de programas como esse. Eu quero agradecer a presença aqui. Muito obrigada pelo convite. Fernanda. Então, eu também agradeço o convite e gostaria de fazer um convite para que quem tiver interesse em saber mais sobre animais e plantas, visite o INPA, visite o MUSA. Esses lugares nós temos muita gente e muito recurso visual para mostrar para as pessoas. A coleção de aves, que eu sou curador, está à disposição do público e eu gostaria muito de receber visitas e mostrar o que nós temos. Que bacana, né? Tá aí ao nosso alcance, né? Só a gente ir lá. Pessoal, mais uma vez, obrigada por vocês terem aceitado o nosso convite e ter vindo aqui enriquecer essa nossa manhã de sábado. E, gente, eu queria pedir que vocês continuem nos acompanhando pelo portal Amazônia.com. Estamos nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. É só procurar lá, Portal Amazônia, tudo junto que você vai nos encontrar. Continue nos prestigiando, acompanhando nossas matérias, que com certeza vai sair muita matéria aqui desses programas, assuntos que a gente abordou aqui, vão virar matéria lá no portal Amazônia.com. E também mandem as suas sugestões de pauta, jornalismo@portalamazônia.com, ou então deixem lá nas redes sociais. Também quero pedir que vocês mostrem a Amazônia pelo melhor ângulo, que é o de vocês.
Marquem as suas fotos nas redes sociais com a hashtag Minha Amazônia ou então mandem para o e-mail minhaamazônia@portalamazônia.com. E é isso, obrigada pela audiência de vocês e até semana que vem.